Salmo de número 133. Eu compartilhei com você hoje à tarde, a grande maioria dos irmãos aqui receberam um vídeo. Não sei, alguém assistiu? Amém, salvo pelo gongo. Pelo menos um assistiu, glória a Deus. Ah, dois. Agora não pode assistir, quando chegar em casa você assiste. Salmo de número 133, o salmista, ele diz assim no texto sagrado: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui na tua presença, Senhor, com a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, ó Pai, reunido para adorar e louvar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, nos dá a oportunidade de trazer uma palavra à tua igreja, que essa palavra venha do alto, como esse óleo que desce, ó Deus, como esse orvalho que desce sobre o monte Hermon, que o Senhor nos dê nessa noite uma unção sobrenatural para falar, Senhor, não para impressionar, mas para transmitir a tua palavra e que ela possa alcançar corações como boa terra nessa noite e que possa gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Usa, Deus, de misericórdia para comigo, para com a tua igreja, para os ouvintes também que estão em casa acompanhando pela internet. Eu te peço essa bênção no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, querido. Esse salmo resume a vida da igreja, a necessidade de união entre os fiéis. É muito importante, querido, nós entendermos o que é união, né? A união é algo que parece ser óbvio. É uma coisa que fala, poxa, pastor, mas você vai falar sobre união, todo mundo sabe disso. É verdade, por isso que eu vou falar de novo. A gente precisa ouvir mais, porque me parece que a gente não está conseguindo fazer o dever de casa. Então a gente precisa de uma revisão. Eu particularmente, querido, já sofri muito com esse negócio de desunião na igreja. Eu falei aqui, fui batizado com 11 anos de idade, né? Se fizer a matemática aí, já tem 40 anos, né? Na caminhada cristã. E já tive muitas experiências de divisão, de bate, sabe, de frente, de disse-me-disse, de disputa. Já sofri muito com essas coisas de calúnia, de difamação, de acusação. Provavelmente alguém aqui no meio também já teve algumas experiências dessa entre os irmãos, né? A unidade da igreja, a união é uma coisa que está escassa. Você não encontra facilmente nas empresas, nas igrejas, na sociedade. Nós somos muito egoístas, nós somos muito individualistas, muito independentes, e trabalhar em equipe, trabalhar em grupo é uma coisa difícil. Não é fácil. Eu falo que já assisti briga na igreja da turma do deixa disso ter que entrar no meio, porque já vi irmão dar na peleja mesmo. Sabe, de levantar a mão e a turma ter que correr para não deixar, porque a chapa esquentou. Fala, pastor, como assim? Acontece, irmão. Se você der lugar, você sai na mão com os irmãos, mas não é sai de mão dada não, sai dando soco mesmo. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi. Já participei de reuniões muito calorosas, muito acalorosa, né? Muito daquelas dos irmãos ficar muito furiosos. Às vezes, querido, nós não entendemos por que a gente chegou nesse nível de desunião, quando tudo que Deus quer para a sua igreja é a união.
Olha o que o salmista fala. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma coisa muito boa, é uma coisa muito saudável, é uma coisa muito gostosa. Você está num ambiente de amor, um ambiente de fé, um ambiente de humildade, um ambiente, sabe, de simplicidade. A pior coisa que tem é um ambiente de desconfiança. É muito ruim você estar num ambiente de disputa. É muito ruim você estar num ambiente de, sabe, de pessoas que te olham atravessado, que não confiam em você e que têm ciúme. Isso atrapalha a comunhão, isso atrapalha a unidade da igreja. Então, o salmista aqui, ele resume a vida da igreja. Se a gente discernir, interpretar, né, melhor dizendo, esse salmo, ele diz que ele fala dessa necessidade. Ele usa duas metáforas aqui, né? A metáfora do Monte Hermon, do orvalho de Hermon. Por isso que eu mandei o vídeo para você, quem não viu, depois vai ver, que fala mesmo sobre o Monte Hermon. O que é o Monte Hermon? Atualmente lá em Israel. O Salmo fala dessa natureza do monte. O Monte Hermon, um monte com aproximadamente 30 quilômetros de extensão. Uma região montanhosa muito grande, mas que no inverno ele neva. Se você pesquisar depois, agora não, tá aqui, segura aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver aquele monte lindo, branquinho, de neve, coberto de gelo, no inverno. No verão, uma região seca, árida, uma região difícil de viver, mas no inverno é uma região linda. Hoje em dia, os turistas vão para lá para esquiar, mas é um monte muito sagrado, né? Nas religiões judaica, na religião cristã. É um monte onde teve a transfiguração, que Jesus leva os discípulos para a transfiguração. É um monte muito especial. E o salmista está de frente para essa região e ele faz essa declaração. Ali nasce o Rio Jordão, né? O orvalho de Hermon, que está naquela região do monte, ele vai derretendo. E surge vários rios, várias nascentes, e ali se forma o Rio Jordão, que vai banhar o país, que vai levar a vida, a prosperidade para aquelas pessoas. Veja que cenário lindo, né? Chega a ser até poético, né? O louvor, isso é uma canção. Você sabe que o salmo é uma canção, né? Um louvor, né? Então, o salmista aqui, provavelmente Davi, músico, né? Um homem inspirado por Deus para escrever muitos louvores ao Senhor, ele escreve esse salmo. Quando ele olha para o povo e ele olha para aquele cenário, a perfeição, a prosperidade, a vida, os peixes, sabe? A natureza que se desenvolve, a agricultura, a agropecuária, toda a riqueza de uma nação passa por causa de uma unidade, sabe? Uma união entre céus e terra. E aí ele fala também, querido, antes ele se refere à união como óleo precioso, né? Ele diz aqui, né, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Aqui ele vai comparar agora a unção sacerdotal, que era algo muito sagrado. Quando se consagrou Arão, derramou sobre ele o sumo sacerdote, né? Deus tinha escolhido, porque, né, a desunião é um negócio terrível, né? O povo estava muito desunido. O povo achava que Moisés tinha chamado Arão porque era irmão dele. Esse negócio aí é panelinha. E começou aquela confusão, é panelinha, né? Moisés chamou Arão porque é panelinha, é irmão dele. Por que não chamou o outro, chamou o irmão? Isso é panelinha. Ficou aquele debate. Então Deus lançou para o povo, olha, escolhe então
um de cada tribo, cada um com a sua vara, com o seu cajado, coloca aqui ali no orvalho. De manhã, a vara que florescer, esse foi escolhido. E a vara que floresceu foi a vara de Arão. Tu imagina, tu pegar, né, na linguagem de hoje, um pedaço, um cabo de vassoura, botar ali, de manhã amanhecer florido. Vida, é milagre, coisa de Deus, porque Deus tinha escolhido Arão, não foi Moisés que escolheu Arão. Então, querido, ali Deus separa Arão, consagra ele, derrama sobre ele uma unção, a unção sobre a cabeça de Arão. Aqui diz o salmista, olha, é como óleo precioso, é como óleo que ungiu Arão. Aquele óleo desceu sobre a barba de Arão, foi até as orlas da sua veste, ou seja, ungiu todo o sacerdote. A bênção agora estava na mão daquele homem tinha autoridade para orar pelo povo, para interceder pelo povo, para que o povo fosse perdoado, para que alcançasse o favor de Deus. Essa bênção estava sobre Arão, porque derramou-se sobre ele uma unção sobrenatural, uma unção preciosa. Então, querido, e ele faz essa metáfora para falar o poder da união. O poder da união. Olha, uma igreja unida, um grupo familiar unido, um povo unido, dizem por aí que jamais será vencido por causa desse poder. Esse poder que foi dado por Deus. O salmista está dizendo que da mesma maneira como na natureza, como na unção sacerdotal, a união de um povo, ela vai ordenar bênção naquele lugar. Ela vai ordenar vida naquele lugar. Essas duas figuras, querido, têm em comum esse detalhe, que as duas vêm do alto. Tanto a unção sobre a cabeça vem do alto, quanto o orvalho de Hermon, que vem do alto, vem de Deus. Da mesma maneira, a união vem do alto. Nós precisamos receber, querido, isso que Deus prometeu para nós, a unidade da igreja. Nós falamos da ceia, eu sempre conecto a mensagem à ceia do Senhor, porque o que é a ceia do Senhor, senão a comunhão? E aquele despertamento que Paulo faz lá na carta aos Coríntios, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe porque não discerniu o quê? O corpo. Não discerniu o corpo. Quem é o corpo? É a igreja. Não entendeu o que é a igreja. E o que é a igreja sem união? É um caldeirão de fofoqueiro, é um caldeirão de bagunceiro, é um caldeirão de pessoas que não temem a Deus. Uma igreja sem união é um caldeirão de confusão. Então, se você não discernir isso, olha, eu entendi o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo unido para cumprir um propósito. Aí eu celebro a ceia do Senhor, que é a comunhão desse corpo. Quando eu não entendo isso, eu só como o pão e bebo vinho. E aqui não tem valor nenhum, porque não discerniu o corpo, porque não entendeu que sobre a igreja tem uma promessa de unidade, uma promessa de comunhão. A união é fundamental, sem ela não existe igreja. Não, querido, sem ela é só um ajuntamento de gente que não tem o que fazer, que pensa que está agradando a Deus, sem a união. Sim, é verdade. Porque a igreja é algo espiritual. Igreja sem união é uma associação, é uma organização, não é um organismo vivo. Por quê? Porque a igreja precisa estar unida. Porque o corpo de Cristo é a união. Se eu não me uno, se eu não me conecto no corpo, porque a igreja tem um mistério, que é o ministério da reconciliação. Reconciliar com Deus. Você não vai se ligar a Deus fora da igreja.
Então, se você não se une à igreja, olha, se une à igreja, você está unido com Deus. Se desune da igreja, logo você está fora de Deus. Isso é um princípio, né? Paulo usou esse princípio quando ele fala lá na carta aos Coríntios. Isso não está nem no texto, mas me veio à memória agora e eu quero levar os irmãos até lá. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. Capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, verso 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só? Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É o mesmo Espírito. Porque é isso, é união, é ajuntamento. Se eu me ajunto com o Senhor, eu sou um só espírito com o Senhor. E o Senhor é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Eu não me ajunto com o Senhor sem fora do corpo. Nós precisamos entender isso. Como eu não vou me unir ao corpo de Cristo? Se eu não me uno ao corpo de Cristo, eu estou fora do corpo. Olha, verso 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ele está usando essa alegoria aqui para tratar sobre pecados sexuais, que não é o que a gente vai falar aqui, mas é a mesma questão. Se eu estou no corpo de Cristo, me uni ao Senhor, eu me uni à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então eu me torno um. Olha, com o Senhor se torna com Ele, é um só Espírito, me ajuntei com o Senhor. Você está aqui num ajuntamento de crente. Mas a pergunta é, você está junto e misturado? Ou você está junto e separado? É diferente, né? É diferente. A gente sempre fala aqui no CTL sobre o purê de batata. Você pode ser um purê de batata, ou você pode ser a igreja ela pode ser um purê de batata, ou ela pode ser um saco de batata. Você entende que é diferente? Um saco de batata tem batata grande, batata pequena, batata torta, batata reta, batata lisa, batata cheia de batata podre, batata... E o purê de batata? É uma coisa linda, gostosa, maravilhosa, né? Eu gosto muito. Mas você não... É tudo igual. Você botou 1 quilo de batata ali, 2 quilos, mas tu não sabe separar quem era a batata maior, quem era a batata menor. É um purê de batata, é essa comunhão, essa coisa homogênea. Fala, pastor, mas isso é muito difícil. É difícil, mas é o que Ele quer que a gente seja. Você não consegue separar as batatas depois que ela vira purê. O máximo que pode dar é o purê azedar. E aí é um outro problema. A gente não pode deixar o nosso purê azedar. Porque tem gente azeda na igreja, né? Tem gente azeda, gente. Que se deixar azeda, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda, toda a massa. Veja bem, porque o que é gostoso é a união. O que é gostoso é o purê, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas têm o mesmo sabor, porque quando a igreja foge disso, ela começa a azedar, e começa a dar bolor, começa a feder. Aí o que era igreja vira ajuntamento de pessoas carnais, pessoas que não se amam, pessoas que não se respeitam, pessoas que não se suportam. E muitas vezes essa é uma realidade. A união, ela é importante, sem ela não existe igreja. Olha para mim, olha para você. Você é unido à tua igreja? Você está unido? Você está ligado de maneira em que você vai pagar o preço da unidade? Em todo relacionamento, querido, que demanda uma produção, um crescimento, uma aperfeiçoação, demanda parceria.
Eu queria fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver, chamar aqui. Quem não tem vergonha de vir aqui na frente? Nilton, tem vergonha não? Não, você é muito forte. Espera aí. Então, vem cá, irmão Ricardo. Irmão Ricardo gosta. Vem cá, irmão Ricardo. Deixa eu ver outro para ajudar. Vem cá, Marco Antônio. Marco Antônio também gosta. Vou precisar de mais um. Vou chamar, hein? Vem cá, Marco Antônio. Faz um favor para mim, Marco Antônio. Pega aquela caixa de baixo ali, Marco Antônio, para mim, por favor. Traz aqui, por favor. Aquela caixa de baixo ali. Tá muito. Deixa aí, tá pesado, né? Pediu uma pessoa para ajudar ele, peraí. Stephanie, ajuda ele aqui, por favor. Espera aí, ajuda ele, pega um de cada lado. Está muito pesado, irmão. Tá, peraí, tá pesado. Assim não, mano, vai se machucar, bota no chão. Ricardo vai ajudar vocês. Traz para cá. Eita. Tá bom. Agora tem que ser mais rápido. Espera aí, aqui. Estou te dizendo. Está cansada essa alma. Tem que ser rápido. Se vier muito devagar. Tem que chegar lá em 3 segundos, tá bom? 5 segundos. Vou contar 3, aí vocês vão. 1, 2, 3. Meu Deus. Ricardo, ajuda eles. 1, 2, 3, vai rápido. Amém, queridos? Obrigado, tá, gente? O que é isso, querido? Equipe. Aquela caixa ali é pesada, né, Marco Antônio? Viu que ele teve muita dificuldade de carregar sozinho? Mas a Steph veio, mas também foi difícil. Equipe. Aí o Ricardo veio para ajudar. Só que ele ficou sentando na caixa. Em vez de ajudar a equipe, ele gerou mais dificuldades. Então, querido, se a gente quer velocidade, olha, tem que ser rápido, daqui para lá. Imagina se o Marco Antônio ia chegar daqui ali em 5 segundos, ele não ia conseguir. Aquela caixa ali realmente é pesada, só quem pega sabe. Mas se a gente estiver unido, a gente cumpre o propósito da igreja. Na velocidade, na distância. E aqui foi uma velocidade curta. Imagina se eu peço para ele levar essa caixa lá para trás. Coitado, ele ia sofrer muito. Eu sofro quando eu tenho que carregar essa caixa lá para trás. Tu imagina, querido. E se alguém da equipe, ao invés de ajudar, ainda bota mais peso? Essa é a realidade, muitas vezes, da igreja. Existe igreja que, às vezes, querido, vamos orar. Aí o irmão começa a orar. Fica todo mundo quieto. O irmão está orando, está todo mundo quieto. Um olha o telefone, outro faz outra coisa. Não está na mesma conexão. No momento da oração, a igreja precisa se unir, porque existe uma guerra espiritual. O que é a reunião da igreja, querido? Olha, a reunião da igreja é um ambiente que gera uma atmosfera espiritual. Paulo diz que os anjos do Senhor assistem o culto. Jesus disse que estaria presente. Então, esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente totalmente espiritual. Por mais que a gente, às vezes, se distrai, né? A gente se distrai, por mais que a gente, às vezes, se desconecta porque faz um barulho, você se assusta, senão você tem sede, você vai lá fora beber água, né? Dá um negócio, alguém manda te chamar, estão te chamando lá fora, e você se desconecta desse mundo espiritual. Mas o ambiente é espiritual.
a reunião da igreja ela é marcada por essa presença de um mundo espiritual, aonde está Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aonde está os anjos de Deus, aonde existe uma atmosfera espiritual. Nós estamos aqui, mas você precisa crer que Jesus está aqui. Quem se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Não faz sentido, querido, você ir para a igreja para ver o irmão cantar, para ver o pastor pregar. Nossa, aquele pastor, ele prega muito bem. Não estou falando de mim, não, estou falando de outro pastor, assim como o irmão Gilson, né? Nível de Malafaia. Então, esses pastores vai estar lá, então eu vou lá, porque eu gosto de ver ele pregar. Não é por isso que a gente deve ir à igreja. A nossa unidade na fé, ela deve estar envolvida numa razão de que o Senhor estará lá. Deus estará lá. Eu vou me encontrar com Deus. Eu vou me encontrar com os meus irmãos para adorar a Deus. Então essa expectativa, ela é diferente. Quando você entra no ambiente, alguém diz assim, olha, quando eu entrei, irmão, eu já senti a presença de Deus. Enquanto na mesma reunião, outros vão falar, hoje o culto foi uma água, né? Tu viu? O músico cantou desafinado, o pastor errou muito, o cantor... Por quê, querido? Ele veio com uma expectativa errada. Quando você entra na igreja, e se todos nós fizermos isso, né, entendermos que Deus está aqui, olha, Jesus está entre nós, mas não é aquela coisa da boca para fora, sabe, que todo mundo fala, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, e aí, sabe aquela coisa, mas a gente não se comporta como se realmente Ele estivesse. Você está tentando me entendendo? Eu não sei. Às vezes eu me pareço um pouco redundante. Às vezes até a minha família mesmo reclama comigo. Pai, você fala, repete a mesma coisa. Mas eu tenho preocupação de você não entender isso. De você não ter entendido o fato de que quando a gente vai à igreja, a gente vai se encontrar com Deus. A gente vai lá na presença de Deus. E a gente, na presença, olha, o escritor às vezes entrando com ousadia diante do trono, diante de Deus. Nós não podíamos fazer isso. Existia uma separação. Mas agora nós estamos ligados. Viu que Paulo falou? Olha, você se juntou com o Senhor, você é um com Ele. Você está ligado, você está conectado em Deus. Essa união, querido, é isso. Essa união com Deus, ela se revela na união com os irmãos. E não tem jeito, querido, não tem jeito. Olha, você não vai conseguir se conectar com Deus nesse nível se não se conectar com os irmãos. Não pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Existem coisas na Bíblia que todas elas são condicionadas. Se o meu povo, se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Se é a condição. Existem coisas na Bíblia que não vão funcionar uma sem a outra. Para que uma aconteça, tem que ter outra. E uma das questões para que ele se manifeste é a união. Ele falou, olha, onde eu estiver... Ele não falou onde tiver um. A manifestação de Deus. Ah, pastor, porque se eu estiver sozinho, então entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu sei que talvez você esteja pensando nisso. É diferente. Você vai falar com Deus, você vai te parar um tempo sozinho com Deus. Jesus orou várias vezes sozinho, pedindo ao Pai força, estrutura, mas na atividade
na coletividade, no serviço, aonde Deus vai ordenar a bênção, aonde Deus vai ordenar a prosperidade, aonde Deus vai levantar, multiplicar a igreja, tem que ter mais de um. Pelo menos 2. Para ele começar a trabalhar nessa multiplicação do serviço, do amor, do crescimento, da bênção. A sua oração sozinho com Deus tem a ver com a sua comunhão com Ele, a sua santidade, a sua separação. É ali o momento onde você faz o seu devocional, você e Deus no seu quarto, chorando, confessando, sabe, ali implorando que Ele te fortaleça, para você vir para fora do quarto, para botar a mão na massa. Mas para botar a mão na massa, você não vai fazer sozinho, é o corpo. Paulo usa a alegoria do corpo, o corpo de Cristo. Precisamos, Paulo dá exemplo do corpo, em que todos os órgãos precisam estar unidos para que a igreja cresça, para que o milagre aconteça, para que o favor de Deus desça. Pai, querido, nós oramos. Se todos nós orarmos, a igreja estava lá, Pedro preso. Os irmãos, vamos orar. Pedro está preso, vão matar Pedro. E a igreja começa a orar. Os irmãos vão para a casa de uma irmã lá e começam a orar. Todos orando unanimemente. Todos clamando pela mesma causa. A Bíblia diz que aconteceu do nada. Pedro saiu de lá. Ficaram todo mundo atordoado. Pedro bate na porta lá, a menina vai atender. Ué, a gente estava aqui orando para Pedro e Pedro já está aqui no portão. Ela corre lá dentro e avisa os irmãos. Ó, Pedro está lá fora chamando. Pode atrapalhar, nós estamos orando. É verdade, Pedro está lá do lado de fora chamando. A igreja estava orando, Deus já tinha feito um milagre, querido. Mas estavam todos orando no mesmo propósito. Sabe, nós queremos ver milagres, nós queremos ver crescimento, mas o quão disposto nós estamos de andarmos em união? O quão disposto nós estamos de orarmos unanimemente, sabe, com o mesmo propósito. Então, a Bíblia diz, querido, que nós precisamos entender isso, porque união é o desafio, mas a bênção e a vida todos nós queremos. Mas a bênção e a vida, ela está condicionada à unidade da igreja, no conjunto da igreja, sabe? E bênção e vida não está falando tão somente de coisas dessa terra. Eu não sei se a expectativa sua no reino de Deus tem a ver só com esse mundo. É um outro defeito de que se construiu na mente de muitas pessoas que a igreja é um lugar onde Deus vai resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas serão resolvidos. E aí você vai ser feliz para sempre porque você está na igreja. E aí você vai para a igreja. E aí vem as lutas, e vem as tribulações, vem o vento. Aí o Senhor Jesus vai falar com seus discípulos: olha, o homem insensato é aquele que construiu a sua casa na areia, porque veio o vento e a tempestade e a casa dele caiu. Ele é um insensato, porque ele ouve as minhas palavras e não as pratica. Mas eu compará-lo-ei o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A esse compará-lo-ei o homem prudente, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. E essa casa também sofreu vento, essa casa também sofreu tempestade.
Ele não livrou aquela casa do vento, ele não livrou aquela casa da tempestade, ele permitiu que o vento batesse lá. Ele permitiu que a tempestade batesse naquela casa. Mas aquela casa estava firmada na rocha, estava firmada em Cristo, e ela não caiu, querido. O que é isso? Se não, querido, a gente permanecer unidos nesse mesmo entendimento, sabe? Eu quero crescer, mas eu preciso permanecer. O diabo vai tentar te tirar do meio da igreja. Essa é um dos propósitos do diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, querido. Veio para dar vida com abundância. E aí o diabo vê você feliz. O diabo vê você contente, adorando a Deus na igreja. Você está caminhando, você está vencendo. Sabe, o diabo fica muito furioso com aquilo. Ele logo vai buscar armadilhas, dificultar o processo do seu crescimento. E aí a primeira coisa que o diabo faz, querido, é te desunir, né? Te desanimar, fazer você sair do meio do corpo, te tirar do meio dos irmãos, porque ele sabe que a promessa da bênção e da vida está na união. Então ele precisa acabar com a união, ele precisa destruir essa comunhão. Veja que Jesus, querido, ele está tão preocupado com isso. Jesus está tão, a alma dele, né, angustiada com essa questão da união, da comunhão da igreja, que ele ora por isso. O capítulo 17 do Evangelho de João é um capítulo inteiro de uma oração. Olha, Jesus orando, e João escreveu toda essa oração, sabe? E a tônica dessa oração é a união. A tônica dessa oração é a comunhão da igreja. É o fator, querido, mais importante dos nossos dias. Por que nós vemos tantas igrejas em decadência? Tantas igrejas, sabe, vazias? Por que muitas vezes as nossas reuniões ficam vazias? Muitas das vezes não é porque as pessoas estão ocupadas trabalhando ou estudando, é porque elas simplesmente não estão unidas. Simplesmente elas não estão unidas. Elas decidem não ir. Simplesmente elas olham assim: eu não vou. Por que você não foi? Porque eu não quis. Amém, é um direito seu, mas é uma desunião terrível. Porque se eu sei que Deus quer que a gente fique junto, se Deus quer que a gente adore junto, se Deus quer que a gente ande junto, e quando a gente tem a oportunidade, a gente escolhe ficar separado do que ficar junto. Olha o que está dizendo. Capítulo 17 de João. Jesus está orando. Verso 9. Eu rogo por eles. João 17, verso 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que interessante. O mundo jaz no maligno. A nossa relação com o mundo é uma relação de evangelização. É uma relação de que você vai lá, apresenta Jesus, você fala do amor de Deus, você fala da salvação pela fé. Está escrito assim, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz assim, olha, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, ou já está condenado. Então essa é a nossa relação com o mundo. Nós não somos desse mundo.
Nós somos peregrinos aqui. E sempre que houver oportunidade, querido, você como igreja, você está no corpo, sempre que houver oportunidade, Judas na sua carta diz, buscando salvar alguns do fogo. Sempre que você pode, apresente Jesus. Mostre a salvação pela fé em Jesus. Fale do amor de Deus. Mas não fique lá não, porque lá não é teu lugar. O teu lugar é na igreja. O teu lugar é no corpo de Cristo. O teu lugar não é no mundo, vivendo. Veja que Jesus não ora pelo mundo, não rogo pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus falou que eu não tenho nada com ele. Ó, vem aí o príncipe das trevas e eu não tenho nada com ele, estou saindo. Jesus saiu de perto. Mas Jesus orando, ele disse, olha, eu rogo por eles, não pelo mundo. No verso 10 ele diz assim, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus está dizendo na sua oração que ele é glorificado na igreja, que ele é glorificado em nós, porque somos nós, querido, que ornamos Cristo. Ornar, né? A Bíblia usa esse termo, ornar. Somos nós que deixamos a igreja bonita ou feia. Mas não é essa igreja aqui. Somos nós, as nossas obras. Vós sois a luz do mundo. A luz é obra. É quando a pessoa olha para você e glorifica a Deus por causa de você. E você se une à igreja para fazer coisas boas. Os crentes foram salvos para as boas obras. Olha, Jesus está dizendo na sua oração, Senhor, Pai, neles eu sou glorificado. Alguém dá glória a Deus por causa de você, por causa da igreja. Alguém tiver assim, graças a Deus, essa igreja chegou na minha casa. Graças a Deus, esses irmãos chegaram até nós. Depois que essa igreja chegou, a minha vida mudou. Graças a Deus, meu marido foi salvo, meu filho saiu das drogas. Graças a Deus, o nome de Jesus é glorificado na igreja. E eu não posso estar fora disso, querido. Uma oportunidade que Deus me dá e te dá de estar dentro do maior projeto do mundo, que é glorificar o nome de Jesus. Não é vir aqui dizer glória a Jesus, não. É com a sua obra, com a sua atitude no mundo. Aí ele diz assim no verso 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Aí ele fala assim, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, olha aí, como nós somos. Jesus pedindo ao Pai para nos guardar, para que a gente seja um. Sabe, Jesus orou para que você fosse um comigo. Jesus orou para que você fosse um com essa pessoa que está do teu lado. Jesus orou para que você fosse um com a igreja. Por que nós não vamos ser o que Ele quer, o que Ele tanto pediu ao Pai? Estando eu com eles, verso 12. Estou lendo João 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Infelizmente, alguns se perdem. Mas aqueles que ouvem o Espírito, aqueles que ouvem a Deus, aqueles que guardam o testemunho de Jesus, eles permanecerão, querido. Verso 13, mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus quer que a gente tenha a alegria dele. Olha, Jesus está dizendo com o Pai, eu vou para ti, para que a igreja tenha a alegria dele completa. A igreja precisa ter a alegria de Cristo. Sabe, as nossas reuniões, os nossos momentos juntos devem ser momentos de alegria. Deve ser momento
que nos tragam prazer, querido. Quando você não tem prazer de estar com os irmãos, alguma coisa está errada. É isso que a gente tem que começar a fazer, essa autocrítica, esse pensamento. Por que que eu não tenho mais vontade de ir? Por que que eu não tenho mais prazer? Por que não me alegra mais o coração? Você lembra quando você começou? Como era alegre? Eu me lembro bem. Eu era pequeno, mas eu me lembro bem. Eu e minha mãe, a gente sentava junto, ganhamos uma harpa. Eu não sabia cantar nada, mas a gente cantava. Era muito gostoso, querido. Era um negócio diferente, sabe? Uma alegria. Quando os irmãos começavam a cantar os louvores, a gente ficava lendo junto, minha mãe me ensinando ali, cantando os louvores, aquela alegria, o prazer. Mas em algum momento, a alegria vai embora. Na hora da pregação, todo mundo atento a ouvir a palavra. Na hora da oração, a gente orava com fé, sabe, querido? Essa alegria não pode sair da nossa vida. De acreditar que tudo que a gente está fazendo na igreja é para Ele, é para a glória dEle, essa alegria. Nós estamos aqui, Ele não nos abandonou, Ele está orando por nós. Verso 14, olha, dei-lhes a tua palavra. Olha, Jesus está dizendo, eu dei a tua palavra para eles, e o mundo os odiou. Aí, porque não são da onde? Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Sabe, querido, não fica triste quando alguém lá do mundo fala mal de você, quando alguém lá do mundo te perseguir. Jesus está dizendo que o mundo os odiou por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Verso 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí talvez você esteja falando assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida, me tira logo daqui. Jesus falou, não tira ele aí não, deixa ele aí, mas livra ele do mal, porque Jesus precisa de nós aqui no mundo, querido. Jesus precisa que a gente ilumine. Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Jesus quer que a gente esteja aqui fazendo a diferença, mas a gente precisa estar unido nesse mesmo propósito. Verso 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, querido, verso 20, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles, olha nós aqui na profecia, por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ei, você crê em Jesus? Jesus estava orando por você. Olha que coisa linda, Jesus orando por nós, há 2000 anos atrás, aqueles que pela tua palavra vão crer em mim, para que todos sejam um. Ei, ele já orava lá para que nós fôssemos um. Você tem que ser um comigo, querido. Você tem que ser um com a tua igreja, você tem que ser um com o seu grupo familiar. Olha, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa pregação só vai ter valor, só vai ter poder se o mundo vê que nós somos um. Que a gente não fica guerreando, que a gente não fica gladiando, que a gente não fique disputando, que a gente não fique, sabe, querido, querendo ser melhor um do que o outro. Não, que a gente seja um. Tu vai falar, pastor, o que é ser um? Ser um, querido, dê preferência ao outro, sirva ao outro, sabe, o que você gosta, faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. Seja um com a igreja. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus é um. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus é um. E a igreja tem que ser um também. Pastor,
mas eu não estou bem com aquele irmão. Irmão, corre lá nele. Corre lá nele. Conserta com o teu irmão. Corre lá nela, conserta com a tua irmã. Mas tem que ser um. Senão a bênção não vem. Senão a igreja não cresce. Senão não floresce. Senão não tem vida. Senão não é igreja. Se não tiver unidade, não é igreja. É um corpo doente, é um purê azedo, mas não é uma coisa saudável. Se você não está conseguindo ser um, querido, nessa noite Jesus está dizendo que nós temos que ser um. Como é bom e como é suave quando os irmãos vivem em união. Como é bom e como é suave os irmãos viverem em união.